Olá, queridos, olá, queridas, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo, a mais um conteúdo do canal do Professor Lindy. Hoje vamos falar de forma especial sobre a banca IDECAM. Você conhece o perfil dessa banca? Se não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Vem comigo! Muito bem, muito bem. Olha só, banca IDECAM. Uma banca que já realizou vários concursos aí, Brasil afora, e é importante que você conheça essa banca, conheça o seu perfil, para que você saiba lidar melhor com ela e saiba fazer o seu texto, produzir o seu texto de acordo com os critérios que essa banca exige, tá bom? O IDECAM, que significa Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, é um instituto de direito privado, né, uma instituição brasileira especializada na organização e realização de concursos públicos e processos seletivos em âmbito nacional, estadual e municipal. Essa informação consta no site da própria IDECAM, certo? Vamos apresentar para vocês, neste momento, uma síntese de como a banca IDECAM costuma avaliar sua redação, tá? Quais são os critérios que a banca costuma usar, a IDECAM costuma utilizar para avaliar sua redação? Eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? Olha só, a banca IDECAM, ela tem uma estrutura pouco parecida com o CESP no critério de avaliação. Geralmente, ela apresenta também assim 2 ou 3 comandos, né? 2 ou 3 tópicos, geralmente 3 tópicos, assim como o CESP também apresenta, né? Sebrasp também apresenta. Então, tem uma ligeira semelhança. Olha só, e também a forma de avaliar vem com dois critérios. Os aspectos macroestruturais, que aí é a questão do conteúdo, e os aspectos microestruturais, que é mais a questão gramatical, a questão de expressão, tá bom? Então, a gente vai ver agora como isso funciona. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente está caminhando rumo ao primeiro K, rumo a 1000 pessoas inscritas no nosso canal, tá bom? Faz a inscrição, dá um like, curte e compartilha essa ideia com outras pessoas, tá? Simbora! Com base aqui nos critérios do concurso da AGU, né, Advocacia Geral da União, a gente vai ver como que a banca utilizou, como que a banca IDECAM apresentou, fez a correção dessa prova, dessa redação, tá? Vejamos aqui nos aspectos macro, como eu já falei para vocês, que trata-se do conteúdo de um modo geral. Vamos ver aqui, primeiro, apresentação, legibilidade, margem e parágrafo. A questão estrutural bem organizada aí, né? Apresentação, como o seu texto está sendo apresentado lá. Legibilidade, isso é óbvio, né? A banca geralmente ela não está preocupada se sua letra é bonita ou feia. Claro, se você tiver uma letra, uma caligrafia boa, mais compreensível, claro que fica melhor. Mas geralmente o que a banca quer de você é que a sua caligrafia seja legível. Então, olha o princípio da legibilidade. A questão das margens também, trabalhar direitinho a margem direita, margem esquerda, né? Tudo bem alinhado, texto justificado, aquele recuo que você tem que dar ali para o início de cada parágrafo, que é muito importante, tá? Estabelecer o recuo para o início de parágrafo. Então, tudo isso é avaliado pela banca. O segundo tópico é a adequação ao tema e ou a tipologia textual. Aqui vai ver se você conseguiu fazer sem que cometesse fuga ao tema, sem tangenciamento também, e se usou a tipologia textual exigida, né? Se for o caso de redação dissertativa argumentativa, né? Geralmente essa estrutura aqui, ela pede dissertativa assim em aberta, não fala exatamente argumentativa. Por quê? Porque o estilo dela vai parecido aí, o estilo que essa banca usa, ele é um pouco parecido com o CESP. E geralmente não segue aquele padrão, né? Aquele padrão organizacional que a gente costuma ver em outras bancas, tipo FCC, SESGRAN Rio e outras bancas aí que costumam pedir texto dissertativo argumentativo. A questão também estrutural é um ponto a ser avaliado.
A banca vai olhar a construção pertinente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que estar as ideias têm que estar bem concatenadas, né? Aí você tem que olhar, vislumbrar no seu texto a construção dele com o parágrafo introdução, ou com introdução, com desenvolvimento e com conclusão. O texto tem que ter início, meio e fim. Geralmente, essa avaliação é feita também por todas as bancas. O quarto ponto, pertinência e riqueza de argumentos, tá? Você pode até apresentar exemplos também. Veja só, aqui exemplos. Tem que ter cuidado, porque se for aquele estilo que pede 3 tópicos, 3 ou 2 tópicos ali, geralmente a banca diz, já nos tópicos, o que quer que você apresente, então você pode apresentar exemplos. Não precisa exatamente apresentar citações, como no texto dissertativo argumentativo. O quinto ponto é relação lógica entre as ideias. Tá? A banca sugeriu os tópicos, mas nem por isso você vai fazer com que um fique solto do outro. Você tem que estabelecer a relação lógica entre as ideias, tem que seguir aquela progressão textual. É muito bom você seguir a ordem do texto, a ordem dos comandos que a banca apresentou, tá bom? Para desenvolver bem o seu texto. E por fim, objetividade, ordenação e clareza nas ideias, tá? Cuidado para o seu texto não ficar cheio de verborragia, você falar muita coisa, não dizer praticamente nada, né? Um texto prolixo, tudo isso atrapalha muito. O texto prolixo, como já vimos em alguns encontros aqui, o texto prolixo é um texto que você fala muito e diz pouca coisa, né? Então o texto tem que ser mais objetivo, mais claro, tá bom? Então aqui são os aspectos macroestruturais da banca IDECAM. Depois que ela soma aí toda a questão do conteúdo e apresenta a nota, agora ela vai fazer a indicação de erro por ocorrência. Então, por cada erro, ela vai dizer quanto décimo vai tirar por ocorrência daquele erro, tá? Então, aqui é a avaliação micro. Se você tem na macro a sua nota, né? A sua nota já concebida, agora a banca vai fazer uma avaliação microestrutural e a partir disso vai tirar ponto a depender da ocorrência, da quantidade de ocorrência de erro, tá bom? Então bora lá. Olha só os erros, olha só os critérios gramaticais em que a banca vai penalizar se encontrar erro nesse sentido. Primeiro, ortografia. E aí é muito claro, né? Você tem que manter orto significa correto, né? Grafia é de escrever, então escrever de forma correta. Se você escrever uma palavra de forma incorreta, né? e aí você vai valer para muitas questões, né? Tanto uma palavra incorreta no sentido literal, como também uma palavra correta, né? Na inadequação vocabular, que é um critério também, você vai perder ponto. Mas já vou falar como é na adequação vocabular. Vamos lá, ortografia, acentuação e crase. Acentuação e crase, tá? Então, preste bem atenção, né? Você tem que ficar atento e atenta para não esquecer, não omitir a acentuação. Muita gente acaba omitindo a questão do acento, ou muitas vezes a pessoa coloca o acento na sílaba errada. Inadequação vocabular. O que é inadequação vocabular? Bom, aqui, se na questão de grafia, de erro de grafia, você escreve uma palavra errada, aqui você pode escrever uma palavra certa, mas que vai ser considerada errada. Por quê? Porque você pegou uma palavra correta e colocou na circunstância errada. Vou dar só um exemplo aqui para a gente entender. Se você fala tráfego de entorpecentes,
no lugar de tráfico de entorpecentes, então, você pegou uma palavra certa, que é tráfego, mas colocou na situação errada. É uma palavra parônima que entrou aí e que acabou prejudicando a sua produção textual. Terceiro ponto aí, repetição ou omissão de palavra, também tem que ter cuidado, para que o sentido não fique desconfigurado, né? Ou desfigurado, e também para que você não fique repetindo palavras no texto. Isso vai ser penalizado. E quando se trata de conectivos, eu sempre aconselho meus alunos a não repetir o conectivo, mesmo que seja em parágrafo diferente. Evite a repetição de conectivos, né? Falha de construção frasal ou falta de paralelismo, né? Quando você constrói uma frase de forma desorganizada que acaba fazendo com que o sentido não seja estabelecido, ou quando há a quebra, né? A quebra do paralelismo, de repente você vai falando, vai descrevendo uma frase, empregando um verbo no infinitivo, depois muda para o gerúndio, há uma quebra de paralelismo, e assim por diante. Às vezes você também vai descrevendo uma frase com substantivo e depois quebra para o verbo no infinitivo. Então isso a gente começa a perceber uma quebra de paralelismo, que faz perder ponto. Aí vem também a questão da pontuação, que é importante, e não esqueça de empregar a pontuação. Eu já vi redação em que a pessoa termina, conclui o parágrafo e não estabelece o ponto final, né? Tem que ter também emprego coerente das vírgulas, tem que ter muito cuidado para que não cometa assim, muito erro do emprego de vírgula, tá? O emprego de conectores também, emprego de conectivos, que isso é muito importante para você, tá? Empregar bem os conectivos, já disse antes. Empregar o conectivo para fazer as articulações das ideias de forma correta, para estabelecer a relação de sentido entre os pontos, cada ponto da redação. Esses conectivos, eles podem ser usados dentro da própria oração ou para iniciar um novo período. É bom que você sempre faça uso dos conectivos para que não seja penalizado na sua pontuação, tá? A questão também da concordância verbal, nominal, isso é muito importante, né? Você desenvolver, desculpe a redundância, a importância, né, da concordância, que é importante, né? Mas, na verdade, reforça a ideia de que você deve prestar atenção no elemento que vai concordar com o verbo ou com o sujeito, tá? Tudo isso, tá bom? É muito importante para que você não se perca nisso. Regência verbal ou nominal também está aí dentro da estrutura da sua frase, do seu texto. Emprego e colocação de pronomes, questão de ênclise, próclise, mesóclise, tá? Tudo isso você tem que olhar direitinho como se faz a colocação pronominal. Cuidado com o emprego de vício de linguagem, tipo alguns jargões, gíria, tudo isso tem que ter muito cuidado na hora de empregar para que você não venha perder ponto. Também deve ficar atento às estruturas não recomendadas em emprego de maiúscula e minúscula. Isso é muito importante também, tá bom? Veja uma coisa bem interessante. Algumas pessoas escrevem a palavra Brasil com o B minúsculo. Claro, se Brasil é o nome próprio, né, do país, ele tem que ser um B maiúsculo. Datas comemorativas também tem que ver que letra maiúscula. Se você for falar país no sentido de que está definindo como Brasil, por exemplo, o país ganhou, o país exportou mais, né? Você está dizendo que o Brasil exportou mais. Então, esse país aí você vai grafar com a letra maiúscula. Então, deixe claro a diferença, deixe claro qual palavra inicia com maiúscula e qual palavra inicia com minúscula, tá? Então, meu amigo, minha amiga, nós concluímos assim o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado, para entender um pouco sobre a banca IDECAM. É isso aí que a banca IDECAM geralmente pede e avalia na sua
redação. Se você vai prestar algum concurso em que a examinadora é justamente a banca IDECAM, preste bem atenção a essas dicas para que você possa majorar, tá ok? Então até um próximo encontro e bora majorar e bora quebrar também aí a banca IDECAM. Tchau, tchau, um abraço.